Olá, tudo bem? Se não está, há de ficar, porque o Pode Mais Saúde já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda a esse espaço onde ciência, inovação e conhecimento se encontram. Um programa especial idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Conect, um congresso imperdível que vai reunir os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva do Brasil. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Vitor Silveira, jornalista, e em cada episódio eu recebo aqui especialistas renomados para compartilhar suas experiências, insights e as novidades mais relevantes no cuidado com a saúde integral. O assunto de hoje é inflamação e nutrição. E para conversar com a gente, eu tenho o prazer de receber aqui a nutricionista clínica, esportiva e funcional Rosana Chagas. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Muito prazer, Vitor. Obrigada pelo convite. A Singular Pharma, o Conect. É um prazer estar aqui, a todos que nos escutam. É isso aí, vamos começar porque tem muito papo. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Inclusive, para a gente começar aqui hoje, a gente estava no maior papo. E aí, doutora, vamos começar porque é muito assunto para falar, muitas dúvidas, né? É um assunto muito comum entre todos nós. Para começar então, de 0 a 10, o quanto que a alimentação é responsável pela inflamação do nosso corpo? Eu diria, sem sombra de dúvidas, 10. Apesar que a alimentação, ela não é a única responsável pelo processo inflamatório, né? Na verdade, a gente adota um estilo de vida, muitas vezes, inflamatório. Então, são vários fatores, né? Os excessos de industrializados, alimentos processados, embutidos, excessos de aditivos, corantes, a exposição exacerbada a poluentes, né, a disruptores endócrinos, então, assim, até mesmo muita maquiagem, muitos produtos com substâncias que vão interferir nessa produção até mesmo de hormônios, né? Então, tudo isso potencializa o processo inflamatório. Falta de sono, o próprio estresse que interfere na produção hormonal, na absorção de nutrientes. Então, assim, uma cascata inflamatória. A gente está cercado, né, por diversas coisas aí para inflamar o nosso corpo. Aí, se tratando de alimentação, de inflamação alimentar, o que seria isso? O que seria inflamação alimentar? Bom, a inflamação alimentar, ela já acontece naturalmente na vida. A gente, inclusive, é um processo de defesa do corpo, né? O que seria de nós se não inflamássemos, né? Então, a partir do momento que o corpo ele percebe a presença de uma substância estranha, um vírus, bactérias, qualquer, né, qualquer substância estranha, o corpo ele vai ter uma reação de defesa. Ele ativa as substâncias que irão provocar uma reação inflamatória, como defesa, né? Para que a gente tenha ali o inchaço, a retenção, o desconforto e, posteriormente, recrutar substâncias que possam ter esse efeito anti-inflamatório, para cicatrizar, minimizar. Tanto que você vê, assim, quando a pessoa está inflamada, ela incha, ela tem febre, ela pode ter febre, ela pode ter o inchaço, né, a retenção, o edema. Então, tem todo aquele desconforto, o processo de dor, até ela começar a ter o efeito anti-inflamatório, ou com ativos naturais, ou o próprio mecanismo natural do corpo. É isso que precisa ser ativado de qualquer forma, né? Eu ia te perguntar sobre isso, sobre os principais sintomas, né? Como você pode perceber que aquele sintoma que você está passando ali, ele está ligado à inflamação alimentar, né? Para se atentar a isso. Às vezes a pessoa está com febre, né? Como a senhora citou aí, ou qualquer outro sintoma, acha que pode ser uma doença, mas realmente foi aquilo que ela está ingerindo sem perceber. Então, a inflamação alimentar, eu falei da inflamação num processo mais geral, mais genérico, né? A inflamação aguda, ela vai provocar a presença de reações do corpo naturais, porque ela vai ativar substâncias inflamatórias que vão ocasionar febre, retenção, dores, desconfortos. A inflamação alimentar, ela já vem com um quadro mais característico. Então, você tem começa a ter um cansaço, porque essa inflamação alimentar, Vitor, ela não advém de uma questão aguda. Você não se expõe
Um alimento inflama. Na verdade, a inflamação alimentar, ela tem uma característica peculiar, que é uma inflamação crônica. Nós vamos tendo exposições gradativas. Imagina que está ali um balde, né? E ali está pingando ali uma gotinha. Você vai tendo exposições gradativas aquilo ali, até a hora que esse balde enche e transborda. Então, normalmente, o desconforto, ele vem carregado de desconforto intestinal, uma névoa mental, você tem aqueles esquecimentos, né? Você tem um cansaço, uma exaustão. Então, interfere na nossa energia vital, na nossa disposição do dia a dia, até mesmo na capacidade de raciocínio e no nosso humor. Porque a nossa saúde, né, alimentar, que tem uma dependência direta no processo digestivo, ela está muito conectada nesse eixo aí, intestino-cérebro, por exemplo. Doutora, muitas pessoas se queixam, né, de que estavam em uma dieta restritiva e que aí saíram da dieta, voltou a comer fast food, comidas gordurosas, qualquer tipo de comida que estava fora daquela dieta e que começou a sentir essas questões aí, né, de indisposição, insônia. Isso pode realmente acontecer? Está ligado à inflamação alimentar? Com certeza. Por quê? Porque o nosso metabolismo, o nosso corpo é como se ele já tivesse acostumado. Ele diz assim, fazendo uma metáfora, né? Então, assim, a célula ela está funcionando de forma plena, né? De forma normal. De repente, aquele metabolismo que está fluindo, digerindo, absorvendo, aproveitando, ele recebe uma sobrecarga, tá? De alimentos estranhos à vida, à célula. Então, a gente chama muito na nutrição dos xenobióticos. Então, muitas vezes a gente não presta nem atenção. São aqueles alimentos que têm uma lista de ingredientes, dióxido de titânio, conservantes, vários aditivos, até mesmo alguns adoçantes. Então, o nosso corpo ele entra em estado de alarme, de guerra, né? Então, assim, ele ativa essas substâncias que seriam as chamadas substâncias anti-inflamatórias. Opa, vamos nos defender. Está tendo uma guerra. Porque eles não reconhecem essas substâncias. E a ideia é nos proteger. Sim. E a pessoa que se cuida a semana inteira, né? Faz uma dieta bonitinha, e aí chega no final de semana, na sexta-feira, antes, né? Sextou, vambora meter o pé na jaca. O que pode acontecer no organismo dessa pessoa? Então, imagine que essa pessoa, ela tem de segunda a quinta apenas para ter uma alimentação saudável. Nós nos alimentamos várias vezes ao dia. Né? Então, se você chega na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, você começa, não, eu já me cuidei de segunda a quinta. Tô com crédito. E aí vai lá na pizza, nos vários alimentos, fast foods, nos sucos, nos doces, né? Então, assim, essa exposição, é óbvio que você vai ter um desconforto e a conta provavelmente não vai fechar. A depender do seu estado, né, do seu, principalmente da questão absortiva, a depender de como o seu intestino esteja, a depender de outros fatores, você pode ter uma sensibilidade bem maior. Se seu estilo de vida, a qualidade do teu sono, o funcionamento intestinal, o seu nível de estresse que você está exposto, porque gente, é indiscutível que hoje nós todos vivemos uma situação de estresse, né? Então, esse estresse crônico muitas vezes nos leva à produção elevada de radical livre. E com isso, certamente a gente não vai ter uma absorção adequada que o nosso corpo precisa para que ele tenha um funcionamento ótimo de nutrientes, vitaminas, minerais, né? Então, assim, essa produção exagerada de radicais livres, esse estresse que a gente chama o cortisol, por exemplo, em alta, que é o hormônio muito conectado ao estresse, adrenalina, noradrenalina, ele não vai permitir que nosso corpo tenha um fluxo normal de metabolização, de absorção desses nutrientes.
que são tão importantes para que a gente tenha um funcionamento adequado. Aí não vai adiantar nada, né? Porque o corpo, na verdade, naqueles dias de segunda a quinta, ele vai trabalhar para desinflamar. Aí quando ele fica desinflamado, bonitinho, você chega lá na sexta-feira e bombardeia ele de novo. Inflama de novo. Não adianta nada, então, se cuidar de segunda a quinta. Exato. Quer dizer... E a depender da exposição, tipo assim, você vai ter um agravo, porque assim, poxa, eu já fiz segunda, quinta, então sexta, sábado, domingo, todas as refeições eu vou jogar pro alto. Aí a pessoa acha que se cuida, né? Isso. Agora sim, né, eu sou muito contra ao terrorismo nutricional, né? Então, assim, é importante também que a gente tenha e nos permita aqueles momentos que a gente acha pertinente. O que eu acho que complica para a nossa saúde é a gente nomear dia do lixo, sabe? Ou assim, final de semana tem de ter tudo, né? Então, assim, porque com o tempo, ou você adequa aquele estilo de vida que, de fato, você vai ali administrando e lhe faz bem você sentir um corpo vital, você sentir uma energia para estar na vida, para produzir, até mesmo para estar no seu lazer. Então, quando você adota um estilo de vida, dificilmente você vai querer chegar e ficar 3, 4 dias totalmente desconectado de bons hábitos, né? Então, para de fazer parte, né, do seu estilo de vida. Você sabe que aquilo ali já não faz mais parte de você. Mas eu tô perguntando isso e tô também anotando aqui, porque, né, isso acontece muito comigo também, não vou mentir, mas eu tento evitar. E quando a gente assume um estilo de vida, como a senhora estava falando, realmente muda tudo. Eu tenho certeza que você está também com a dúvida dos alimentos que mais inflamam e aqueles que ajudam a desinflamar. Os alimentos que não entram de jeito nenhum na casa da doutora, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, viu? Primeiro eu quero saber sobre o glúten, né? Então, famoso glúten. Ele inflama todo mundo ou só quem tem sensibilidade? Então, o glúten, ele realmente, quando você tem um comprometimento, uma sensibilidade intestinal, tem aquelas pessoas que vão inflamar bem mais, né? Como o glúten hoje, ele realmente não tem uma qualidade como nós tínhamos o glúten no passado, né? Ele, de fato, ele produz resíduos que vão agredir, vão aumentar aquela passagem de substâncias para a corrente sanguínea. Isso pode gerar uma sobrecarga. Então, assim, a gente viveu muito que era, assim, café da manhã, pão, né? Café com leite, pão com manteiga ou margarina. O padrão, né? Ali, né? Ou então queijo e presunto. Então, assim, imagine que você tem essa exposição dia a dia a uma proteína que também é delicada para a gente tem um alimento que tem quantidade aí exagerada de carboidrato, uma quantidade de fungos também, alta exposição a fungos. E o nosso intestino, ele não dá conta de absorver. Então, a gente tem essa proteína que vai ficar ali sobrando, fermentando e sobrecarregando na barreira intestinal. Então, realmente, a questão do glúten ela é delicado. E para algumas pessoas mais sensíveis, ela pode interferir impactar bastante na alimentação. E esse fungo que fica lá, né, que o corpo não consegue trabalhar com ele, o que ele pode causar a longo prazo, caso a pessoa continue insistindo naquela alimentação? Então, algumas doenças intestinais, que é o caso que a gente vê hoje, né? Primeiro começa com os desconfortos, né? O estufamento, interfere no humor, interfere muitas vezes na qualidade do raciocínio, do pensamento, já que existe essa conexão do eixo intestino-cérebro, no seu bem-estar, na sua energia e na própria fermentação, né? Então, você tem gases, distensão abdominal, pode causar exatamente muita desconforto, até mesmo estomacal. Então, muitas pessoas têm a questão da azia, do refluxo, porque é tudo muito conectado, né? O nosso corpo, ele funciona de forma muito harmoniosa. É, né? Verdade. E a pessoa que quiser mudar hoje a alimentação dela, quanto tempo que o organismo precisa para desinflamar?
Por exemplo, vou mudar hoje, a partir de amanhã já estou desinflamado, é um processo aí? Boa. Então, como a maioria das coisas na nutrição, então, assim, o corpo, ele precisa de um tempo, né, para entender. Mas acredite, Vitor, o processo de melhoria, de você já começar a sentir melhoria na retenção, né? Aquela pessoa que está inflamada, que está inchada, que está com névoa mental, que não está dormindo bem, ela já começa a sentir do 7º ao 14º dia, ela já sente uma melhora significativa. E para fazer essa desinflamação, ela pode fazer em casa ou é preciso realmente fazer um estudo do que funciona para ela, o que inflama no caso dela, cada caso é um caso? Bom, cada caso é um caso, como eu falei um pouco, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade, determinados alimentos, como a gente citou aqui agora, o glúten, por exemplo. Tem pessoas que têm uma sensibilidade, uma porção pequena, ela já vai ter muita sensibilidade. Tem pessoas que cabem, que podem, inclusive, sem problema algum, uma vez na semana, comer uma massa, e não vai ter absolutamente nada. Então, vai muito da saúde intestinal dessa pessoa. Tem pessoas que realmente, por exemplo, uma pessoa com síndrome do intestino irritável, tá? Ou com alguma outra disfunção, né? Então, assim, hoje o intestino, a gente sabe, né, que a gente tem inúmeras disfunções que podem realmente impactar nesse processo digestório. E alguns alimentos, por terem proteína maiores, quantidade de substâncias, de tipos de carboidrato, mais fermentativos, elas podem ativar um gatilho aí da sensibilização. Bom, eu te perguntei isso porque, assim, tem muitos alimentos populares, né, que sempre foram usados aí pela população a vida inteira, mas que, ao longo do tempo, eles ficaram conhecidos também por serem causadores da inflamação. Quais são esses alimentos? Assim, qual o principal, assim, que a senhora fala assim, olha, você precisa cortar hoje? É o leite, é o pão, é a manteiga, a margarina, são os embutidos? Quais são os principais vilões na mesa do brasileiro? Eu vou citar alguns, tá? Açúcar, eu diria que é o principal. O top, em primeiro lugar? Isso. Até porque, entenda, açúcar é uma molécula perversa. Gente, mas é muito bom, né? O docinho, Ave Maria. Quando você faz exposição a determinados tipos de açúcares, ela não é uma molécula que caminha sozinha. Ela vai achar um meio de glicar ali no corpo com uma moléculazinha assim de gordura e tal, e vai provocar bastante estrago. Vai ativar aí uma cascata facilmente inflamatória. Então, o açúcar é o nosso principal vilão, sem dúvida, é o açúcar. Doutor, mas então assim, antes de chegar no outro, então, por exemplo, chegar no final de semana, comer aquela torta de chocolate enorme, existe algum tipo de doce que pode ser menos prejudicial? Aquela torta, por exemplo, sem glúten, sem lactose, ou o açúcar estando ali presente, ele vai ser prejudicial? Bom, não é isso. A inflamação, o dano à saúde, o processo inflamatório, você não vai ativar ele com uma única vez, só, né? entendeu? Uma única vez. Não, você não vai, mas eu falo, essa a exposição crônica ao a sobremesa doce, de todo dia. Todo dia, exato. Eu preciso de um doce. Todos os dias eu preciso ter lá o meu doce açucarado, a minha torta, o meu sorvete, né? Então, esse combinado, né? Então, assim, esse é realmente uma exposição que vai causar muito dano à sua saúde. Então é bom você encontrar alguma opção para sua sobremesa diária que não tenha tanta adição de açúcar assim, não é? Isso, para diária, trabalhar, inclusive, muito a saúde intestinal, né? É importante a gente ter uma boa saúde intestinal, porque muitas vezes a necessidade exagerada por doce é um desequilíbrio da nossa microbiota. Então, você entra principalmente para alimentar aqueles fungos, aquelas bactérias que não são tão benéficas. Então, você entra numa descompensação precisando de doce, né? Sim. Então, assim, é muito importante, se você quer tratar processo inflamatório, é o que eu ia falar, assim, das etapas, né? A alimentação, tratar a saúde intestinal e o estresse. Então, assim, são pontos, né, que a gente perpassa aí por vários fatores que envolvem o processo inflamatório.
Voltando um pouquinho, que eu não esqueci Sim. dos outros alimentos. A gente vai ter um bate-bola daqui a pouco para comentar sobre os principais aí. Nós vamos citar alguns agora. Então, a gente falou do açúcar, né? Sim. Que tem essa importância bem... É o estrela, né? Os tipos de gorduras, esses óleos, né? Girassol, soja. Então, também é uma questão bem delicada. As gorduras trans, que a gente sabe que, infelizmente, alguns alimentos ainda carregam essa quantidade de gordura trans, né? E sem dúvidas, processados, ultraprocessados, embutidos, né? Olha, tem uma polêmica rolando na internet aí do fato da margarina com a manteiga. Dizem que por muito tempo era melhor a margarina, depois por muito tempo a manteiga. Agora estão dizendo que hoje em dia a manteiga é melhor do que a margarina. Qual é a menos pior? Vou te perguntar assim. Ou existe uma boa realmente para ser usada? A manteiga, com moderação, é uma fonte de gordura, né? Que é interessante, inclusive, a depender da manteiga. Se você tiver acesso, quanto mais pura essa manteiga, ela vai ser interessante de forma comedida, óbvio que é uma fonte de gordura, né? Mas ainda é uma fonte interessante, uma fonte primária, né? É uma fonte que está presente, uma fonte natural, né? Não passa por nenhum processamento químico. E a ideia é essa, né? Quanto mais proximidade do alimento in natura, do alimento que vem da natureza, melhor. Então, a margarina de mocinha passou a ser vilã. Sim. Entre as duas, melhor escolher a manteiga. E por muito tempo também o óleo de coco, né? Ficou muito famoso o óleo de coco para ser usado, para substituir a manteiga na hora de fazer o ovo ali. O que traz aí nisso? É um tipo de gordura saturada, então assim... Também você não deve estar exagerando. Então, a gente tem o óleo derivado do caprílico, por exemplo, que não é tão, né, assim, encontrado facilmente, que a gente chama o TCM, né, o que é um tipo de óleo que seria mais interessante. Mas o óleo de coco dá para se usar com muita parcimônia, né? A gente sabe que não tem como você usar como o pessoal vê com o uso disseminado aí, inclusive na culinária. Até para substituir a margarina ou a manteiga na fabricação de bolos, tal. Vale a pena ou não? Não. O azeite ainda continua sendo a estrela da vez. Para a culinária, para o dia a dia, o azeite melhor. de oliva, um bom azeite ainda continua sendo interessante. Então, voltemos ao tradicional, né? Voltando às origens, né? Isso aí. Suco detox, muito famoso, né? Teve um boom aí, todo mundo fazia suco detox. Ele realmente ajuda a desinflamar naquela segunda-feira, após um final de semana cheio de balada, de álcool, de açúcar. Ele pode ajudar a gente a desinflamar o corpo? Olha, o suco detox, ele traz elementos interessantes. Não faz nenhuma mágica, não é aquela coisa... Eu vou tomar o suco detox e vou ficar magra, vou ficar... Não, mas assim, o nosso corpo, ele faz uma detoxificação natural, né? Então, enquanto a gente dorme, eu brinco, enquanto a gente dorme, nosso corpo trabalha, né? De forma muito inteligente. Agora, é como a gente tem um raciocínio seguinte, se você pode ajudar esse corpo a trabalhar melhor, principalmente com algo simples que nós fazemos dia a dia, corriqueiramente, o suco detox é interessante. Por exemplo, normalmente se faz com a couve, né? A couve ou alguma outra folha verde escura. E a couve, ela é bem interessante realmente. Por quê? Porque ela tem elementos, né, ricos em enxofre, que são o grupo das brássicas, repolho, assim como a couve-flor e o brócolis, eles têm um elemento que vão ativar esse processo de detoxificação e vai melhorar, fazer com que o corpo funcione melhor. Aí a gente, nesse suco detox, tem outros ingredientes, como gengibre, e aí você já começa o dia, imagine, você começar o dia com gengibre, que tem aí também um ativo, que é o que a gente conhece como gingerol, também tem uma ação incrível anti-inflamatória, né? E aí você começa o dia com esses fitoativos que são incríveis, né? Aí algumas pessoas colocam limão também, então é interessante. O limão pela manhã, então, é bom?
Para algumas pessoas, sim, né? Não Pessoas para que todas. têm sensibilidade podem não ser tão interessante assim. Então, a receita do amigo ou do influencer ali das redes sociais não serve para todo mundo, né? Mas aquela pessoa que já usa o suco detox pode ser beneficiada. Não precisa usar todos os dias, mas esporadicamente, quando é interessante. E uma coisa importante, Vitor, a alimentação é algo tão simples que a gente, às vezes, não presta atenção. Então, hábitos simples e você prestar atenção de como preparar, por exemplo. A couve, ela tem uma substância que, quando você pega ela, para você melhorar essa absorção, você deve fatiar, rasgar mesmo, sabe? Olha só. E isso deve ser um processo. E deixar ela até 3 a 5 minutinhos, porque ela libera essa substância que a gente tem interesse para que ela tenha essa ação detoxificante. Então, normalmente, esses ativos, assim como brócolis, que a gente não deve processar muito ele, cozinhar muito. Então, quanto mais você consumir ali, então, vou fazer um suco detox, eu quero ter essa ação, eu rasgo essa folha, deixo 3 minutinhos e bato logo e bebo logo. Então, tem gente que bate o suco detox, deixa e vai tomando, ele não tem mais leva pro trabalho, né? Deixa na geladeira para tomar durante o dia ou durante a semana, ele vai perdendo mesmo as propriedades. Ele vai perdendo as propriedades. Mas todo mundo pode usar ou é contraindicado algumas pessoas? Contraindicado não, mas existem pessoas que podem apresentar alguma sensibilidade, né? Então, a gente precisa observar, como tudo na nutrição, né? Então, precisa estar atento aí. Existem pessoas que têm sensibilidade, assim. Isso aí, cada caso é um caso, né? É preciso realmente você ver o que você precisa. Agora a gente vai abrir espaço para a nossa equipe de especialistas fazer uma pergunta para a doutora. Vamos lá. Olá, eu sou Juliette, farmacêutica e representante da Singular Pharma, e a pergunta de hoje é: quais são os principais suplementos e fitoterápicos anti-inflamatórios? Bom, ômega 3 é um suplemento importante, né, para combater aí o processo inflamatório. Observar o selo de pureza, né, e a concentração. É importante que seja um bom ômega. A concentração, ele é rico normalmente em duas substâncias, EPA e DHA, então entre 600 a 1.000 miligramas, ele se torna mais interessante para isso. A cúrcuma, no caso a curcumina, também ela é importante que ela venha em um veículo que a gente tenha uma absorção importante. Então, para casos de pessoas que já têm um processo inflamatório instalado, dores crônicas, a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, e quando ela vem também, ela pode vir associada a alguns ativos que vão potencializar essa absorção. A depender do veículo, ela vai ter uma absorção incrível, não descartando a cúrcuma, o que a gente utiliza, o açafrão no preparo, ele pode ser interessante, mas algumas pessoas se beneficiam muito da cúrcuma em suplemento, em cápsula, por diversos fatores. Então, a cúrcuma ela é muito bem estudada, muito bem fundamentada para dores, para desconforto intestinal, para saúde mental. Temos a vitamina D. A vitamina D é incrível porque praticamente ela funciona como um hormônio, então ela vai regular todo o processo imunológico também. Temos também a coenzima Q10, que é muito importante, o veículo que ela venha, então ela precisa ter uma absorção, ela ser encapsulada no veículo oleoso, então a gente vai ter uma absorção, vai melhorar muito a vitalidade, a saúde mitocondrial. Então são aí ativos que eu acho incríveis para que a gente tenha a longevidade. Tem um que eu não posso esquecer, tá, gente, que eu sou apaixonada, é o resveratrol. Ele ativa a sirtuína, que é uma proteína que é muito ligada à longevidade saudável. E quem não quer ser mais longevo, né? Ter saúde, ter energia e cuidar das mitocôndrias. Olha quantas opções, hein? Quantos aliados que a gente tem na nossa saúde, né? Muitos. Para desinflamar o nosso corpo e viver melhor, com mais disposição, é isso aí. Agora a gente vai para um bate-bola, tá? A gente separou aqui alguns alimentos. E aí eu vou pedir para a senhora falar se inflama ou não inflama o nosso corpo, tá certo? Vamos lá. Primeiro, já disse que realmente é o vilãozão aqui, mas só para seguir a tabela aqui, açúcar.
Inflama, e muito. Azeite. Desinflama. Desinflama. Qualquer tipo de azeite? Preferencialmente o azeite de oliva extra virgem. Extra virgem. E Garrafa escura, Uhum. tá? E aquele Então, composto? Não, jeito aquele inflama. O de dendê. É interessante, mas é inflamatório também. É inflamatório. Ele é rico em vitaminas, tal, mas ele é inflamatório. Então, acarajé de vez em, Vez em quando não vai te fazer mal, né? A sardinha, inflama ou desinflama? Desinflama. Desinflama. Excelente. Bom para fazer uma saladinha, né? Isso. Um patezinho. Patezinho, cozida, dá pra comer ali com uma raiz. Dá para ser um tira-gosto, né? Isso. Com a torradinha. Na panela de pressão, né? Várias é? receitas circulam aí na panela de pressão, com vegetais, com cebola, que é rica em quercetina, que também é excelente. Vou aprender. Então, a sardinha com a cebola, casamento perfeito para desinflamar. Cebola roxa, hein? Cebola. Ah, é melhor do que a branca? É, tem mais ativos nela. E tem um gosto mais apurado também, né? Eu Aham, sinto, pelo menos. Eu prefiro a roxa. É. Muito bom. E fica mais bonita também. Falar sobre a cúrcuma. Já, aí a Estrela VIP, né? estrela, isso. Só dosar, né, para quem, quando e a forma de apresentação, né? Então, no preparo da alimentação, a quantidade não precisa ser exagerada, né? E se for em forma de suplemento, avaliar muito bem o tipo de apresentação, o momento, né? É interessante também. E por quanto tempo, né? Vai ser utilizado. O veículo também é importante. Sim, a cúrcuma ela tem sido usada muito para tempero, né? Isso, a gente usa muito na cozinha, né? A forma que eu tô falando. Muito na forma também do açafrão, Mas né? aquela dose do tempero, ela vai servir para suplementar como a manipulada? Não, né? Não. A depender do caso, ela não vai ter essa ação que a gente precisa, Sim. esse efeito dela, até pela forma de apresentação dela. A gente não vai conseguir, né, ter a forma ativa dessa cúrcuma para ter essa ação que a gente precisa, principalmente processo de dor, de digestão, de saúde mental, tantos benefícios da cúrcuma que a gente fica aqui um dia falando, não tem como derrubar. A cúrcuma é um ativo que não tem como derrubar. É de tempero a desinflamação do corpo. Só precisa ser avaliado por quanto tempo, qual a dosagem, quem, quando, como, quanto. Mas agora, se usar todo dia no tempero, não tem problema. Não, se você não né? tem sensibilidade, não. Esse período aí que a senhora está falando é somente na Suplementação. suplementação. Exato. Ok. Suco de frutas, mesmo que sem açúcar, é polêmico, porque muito tempo fala assim, toma um suquinho, meu filho toma um suco, né? E aí, hein? Principalmente os sucos em caixinha, tá? Então, sucos, de forma geral, inflamam, tá? Normalmente, vem muitos ativos, muito aditivos, muito corante, muitos adoçantes que o nosso corpo não reconhece. Então, Mesmo eles aquele inflamam. integral que compra assim no mercado, suco de laranja integral, 100%, não, né? Inflamam. Melhor não. Mas e o suco da fruta? Também é preciso tomar cuidado? Aí, só a questão de que você vai ter muito açúcar, né? Vai perder a fibra do alimento, então a gente vai ficar com a parte mais do carboidrato. Então, Prefira a fruta. Prefira a fruta. Do que o suco Sempre dela. a fruta. Ok. Abacate. Desinflama. Desinflama. Aham. O abacate faz muita vitamina com abacate, guacamole, Isso. salada. Dá para comer grelhadinho com ovo no café da manhã, rico em gordura boa, glutationa, ele ativa, é um luxo o abacate. Também, é claro, uma fonte de gordura excelente. Agora, a gente não pode descartar que tem um valor calórico importante, né? Sim. Então, quando eu falo assim, a gente não dá para comer 3 abacates. E outra coisa, eu lembrei agora, né, de que o abacate ele é muito consumido também com açúcar. Que Exato. abre o abacate e joga uma colher de açúcar ali, aí não adianta nada. É. Porque eles são os dois, o açúcar inflamando e o abacate desinflamando. Yeah. É o equilíbrio? Não, é melhor não, né? Vou equilibrar, vou comer açúcar, mas no abacate, então tá tudo certo. Não. Troca o açúcar pela canela, Ah, tá? ótimo. Que tem um efeito, inclusive, verdade, insulina-like aí. é Troca o verdade. açúcar pela canela Nossa, e dá tem uma receitinha de doce agora que eu me lembrei, com a banana da terra, bota uma canelazinha, bota no micro-ondas, vira uma sobremesa deliciosa. Inflama ou desinflama? Desinflama. Desinflama, então, ó, tá vendo? Já deu uma receitinha aqui, o pessoal. É isso. Agora chegou a hora de fazer um convite para quem tá assistindo a gente. A doutora já foi até o Connect?
Sim. Já participou? Uhum. Maravilha, né? Desde o primeiro. Excelente. Olha, então, Excelente. tem respaldo para falar. O Connect vai acontecer esse ano, tá certo? E eu te convido agora para participar da 3ª edição do Congresso Norte-Nordeste de Casas e Terapias Individualizadas, o Connect, que nesse ano acontece nos dias 13 e 14 de novembro aqui em Salvador, reunindo os maiores nomes da medicina e nutrição do Brasil. As inscrições já estão abertas e você que está assistindo a gente pode se inscrever nesse QR Code que aparece aí na sua tela. Mais informações no @ConnectEducacão, educação sem cedilha e sem tio, lá no Instagram, tá certo? Bom, doutora, pra gente terminar, vamos fazer um desafio Vamos. pro pessoal aí de casa? Desafio seguinte, simples, né, pra quem tá assistindo. Uhum. Joga aí pro pessoal. Então, vamos lá. Eu deixo um desafio, quero saber notícias, né? Entre 7 a 14 dias, todos estão convidados a retirar o açúcar, Olha. tá? Pode ser 7 ou 14 dias, retirar completamente o açúcar e não comprar nenhum alimento que venha em pacote. Processados, nada. Nada que venha em pacote. Caso aconteça eu precisar, tipo, um alimento que venha 1 a 3 ingredientes. Tá. Então, a gente pode começar com 7 dias, depois com 14 dias, e eu quero que vocês me contem como vão ficar. Então, assim, esse período retira totalmente o açúcar e alimentos que desembalem. Então, vamos descascar, vamos fazer um retorno à alimentação das nossas avós. Nem aquela torradinha integral. Não. Raízes, frutas, sementes, ovos, carne, peixe, frango. Tem muitos alimentos pra gente comer. Uma dúvida que a gente não falou. Ok, a gente vai tirar o açúcar, né? Aham. E o adoçante? Então, o adoçante também é inflamatório. Principalmente, aí é o grupo dos aspartames, né? Então, assim, é interessante que retire. E busque o sabor do alimento. No último caso, o stevia seria o mais recomendado. Mais recomendado. Dentre as opções de adoçante que a gente Aham, tem, né? é. Entre esses 7 a 14 dias do nosso desafio, o que é que a pessoa que está assistindo a gente e topar o desafio deve perceber ao longo dos dias? Já uma melhoria na retenção, né? No inchaço, no edema, na disposição, na energia. Olha. Então, eu estou assim, eu vou ficar curiosa, aguardo aí os comentários para a gente já saber. Porque, via de regra, sente realmente uma melhoria. Isso. Energia, vitalidade. Faz o seguinte, ó, entra nesse desafio, tá bom? 7 a 14 dias sem açúcar, não é isso? Só com alimentos naturais, sem desembalar nenhum tipo de alimento. E aí, ao final desse desafio, você marca a Singular Pharma, a Academia da Menopausa e a Connect Educacão, que é educação sem tio e sem a cedilha, e o @ da doutora, que é qual? Rosana Chagas. Ok, então aí você vai contar pra gente que a gente vai ficar curioso aí pra ver o que você sentiu de mudança no seu corpo, tá bom? Doutora, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo aqui o nosso papo e que conscientize, né, as pessoas a mudar a alimentação, Esse é o objetivo, né? a desinflamar o corpo. Obrigada a você, Vitor. Obrigada a todos que nos escutam aqui. Espero que tenha ajudado a todos aí. Maravilha! E se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo. E para ficar por dentro do que há de mais atual em longevidade e vida saudável, siga @SingularPharma, @Academia da Menopausa e @ConnectEducacão. Mais informações deste vídeo estão aqui na descrição, tá bom? E não esqueça, pode mais saúde? É claro que pode! Até a próxima!